Olá, olá, minha gente. Estamos de volta para resolvermos juntos as 3 questões conceituais e fenomenológicas que caíram no Exame Nacional do Ensino Médio agora de 2019. Lembrando que na nossa última videoaula resolvemos também 3 questões conceituais e fenomenológicas que caíram nessa mesma prova. Então vamos à primeira questão, na verdade a 6ª questão. Lembrando que nós estamos enumerando desta forma. Então, durante as minhas videoaulas, eu venho enumerando as questões de 1 a 15. Então, nós vamos resolver juntos 15 questões, as 15 questões que caíram na prova de Física do Exame Nacional do Ensino Médio agora de 2019. Então, vamos à 6ª questão. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moqui, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Moqui sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Aqui nós temos a referência, né? A referência. Então vamos ao comando da questão. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Então, nós temos aqui, como sempre, né, os distratores de A a E. Okay? Então, veja bem que o comando da questão trata da acuidade visual. Então, é importante, certo? Antes de chegarmos à nossa resolução comentada, é importante perceber, certo? Que essa questão trata da refração da luz. Ok? E o que é a refração da luz? É a mudança de velocidade quando a luz, certo, passa de um meio homogêneo transparente para outro meio homogêneo transparente. É a mudança de velocidade da luz quando ela muda de meio homogêneo transparente. Agora, essa mudança de velocidade ela pode ocorrer com desvio ou sem desvio. Então, vamos à nossa resolução comentada aqui. Ó. De acordo com a última parte do texto, estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Moqui sofrem redução significativa debaixo d'água. E qual é o efeito? O que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Isso quer dizer que, devido à redução, certo, da pupila, os raios penetram, certo, quase paralelamente ao eixo óptico, né, ao eixo óptico da pupila. Isso quer dizer que esses raios incidem perpendicularmente, certo, ao cristalino, inclusive também à pupila. Então, quando isso acontece, nós temos exatamente uma refração da luz, né? Uma mudança na velocidade da luz, quando ela atravessa o nosso cristalino, certo? Praticamente sem desvio, sem os raios refratados se aproximarem da normal, como a gente fala, né? Então, isso nos leva a concluir que os raios incidentes são quase que paralelos aos eixos principais dos nossos cristalinos, que são lentes convergentes. E após a refração, esses raios refratados sofrem pequeníssimos desvios ao atravessarem os nossos cristalinos, porque nós temos aí uma refração praticamente sem desvio, porque os raios luminosos penetram, certo, na pupila quase que paralelamente aos eixos principais dos nossos cristalinos, que são lentes convergentes. Isso é o efeito
da redução das pupilas dos olhos desses indivíduos Mocken. Esse é o efeito. Okay? Então, se nós voltarmos aqui para os distratores, nós vamos perceber. Por que não pode ser a letra A? Porque essa diminuição da pupila não faz com que haja diminuição na intensidade dos raios luminosos ao incidir na retina. Certo? Porque também não pode ser a letra B. Porque ele está dizendo que a redução na pupila, certo? Provoca uma diminuição da refração dos raios luminosos que atravessam a pupila. A gente sabe que é um fenômeno de refração. Né? Se os raios luminosos atravessam a pupila, então você tem refração, que vai atravessar também os nossos cristalinos. A difração, a gente sabe que é um contorno, né? É aquele fenômeno em que a luz contorna obstáculos, né? Cujas dimensões são maiores que o comprimento de onda da luz incidente. Então, não trata de difração, trata de refração. Aqui na letra C, porque não pode ser o distrator C, porque, mais uma vez, ele está insistindo a redução da pupila, certo? Que gera essa acuidade visual, diminui a intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. A redução da pupila não tem esse poder, não é? Então, quando você vai aqui para o distrator B, aí você entende por que a acuidade visual acontece. Porque há uma diminuição, certo, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Ok? No interior do olho. Então, por isso que é a letra D. Por que não pode ser a letra E? Porque quando os raios luminosos passam pelos nossos cristalinos, eles não vão sofrer diversas reflexões no interior do olho, porque eles convergem para onde? Esses raios luminosos, eles convergem para a nossa retina, e a nossa retina não é refletora, ela é, no caso, ela é opaca, né? É lá onde se formam as imagens. Então, uma questão de óptica, geométrica, especificamente, uma questão de refração da luz. Refração da luz. Essa é a questão número 6. Vamos para a questão de número 7. A questão número 7 é uma questão de daltonismo. Lembrando que em 2018, no Exame Nacional de Ensino Médio de 2018, também caiu uma questão de daltonismo, só que aqueles são mais específicos, né? Eles foram mais específicos, certo? Nessa questão de daltonismo, que é uma questão de óptica geométrica, né? Uma questão de óptica geométrica, estudo da óptica geométrica quando a gente chega na segunda série do ensino médio, né? Então, os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indicada ou como indica a figura aqui embaixo. Então, aqui nós temos os tons. Os tons primários, vermelho, verde e azul. E aí, quando há a superposição do vermelho com o verde, nós temos amarelo. Okay? Quando há a superposição do verde com o azul, nós temos o ciano. Quando há a superposição do vermelho com o azul, nós temos a magenta. E quando há a superposição do vermelho, verde e azul, nós temos o branco. Certo? Que é a composição de todas as cores, opticamente falando. Então, sigamos em frente. Então, aqui, a protanopia, certo? É um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal, que enxerga todas as cores, normalmente, e outra com caso severo de protanopia. Okay? Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura anterior. Então, vem aqui exatamente o comando da questão. Para qual cartão os 2 voluntários, ao mesmo tempo, identificaram a mesma cor? Aí você tem aqui os distratores. Então, se você entendeu que a protanopia é um caso de daltonismo, onde o indivíduo tem
severa dificuldade de identificar a cor vermelha, ok? Então, ele vai ter dificuldade de identificar outras cores onde ela surge pela composição do vermelho com outra cor, ok? Pessoa que tem protanopia. Então, vamos à nossa resolução comentada aqui, ó. A pessoa com protanopia que realiza o teste tem dificuldades de perceber a cor vermelha ou qualquer outra cor que seja composta também do vermelho. Então, para que ela e a pessoa com visão normal identifiquem a mesma cor, o cartão mostrado a elas, né, não pode ter componente vermelho. Isto é, deve ser inteiramente azul, verde ou ciano, que é a mistura do verde com o azul. Então, das cores citadas aqui na minha resolução comentada, verde, azul e ciano, que são as cores que a pessoa com daltonismo vai enxergar, somente o azul aparece nas opções, por isso que é a letra E. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Ok? Porque o vermelho, a pessoa com visão normal enxerga, certo? A pessoa com visão normal enxerga, mas a pessoa com protanopia não. A magenta do mesmo jeito, o amarelo do mesmo jeito, e o branco do mesmo jeito. Então, a pessoa com visão normal enxerga o azul, e essa pessoa aqui daltônica, que tem protanopia, também enxerga o azul. Então, por isso que a letra E. Bem simples, não é questão de daltonismo, mais uma vez, ela surge novamente agora no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. Provavelmente, no Exame Nacional do Ensino Médio agora de 2020, para você que está se preparando, olha a dica. Provavelmente não cairá daltonismo, mas, certo? As ametropias, tipo presbiopia, miopia, hipermetropia, provavelmente essas ametropias, que são os defeitos da visão, possa ser que uma delas venha a cair no Exame Nacional do Ensino Médio agora de 2020. É só você ficar ligado. Ok? Só você ficar ligado. Pegou a visão? Hashtag fica a dica, não é? Pegou a visão aí? Hashtag fica a dica. Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Ok? Aqui nós temos a única questão de ondulatória que apareceu nessa avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. A única questão de ondulatória. Então, também não é uma questão complicada. Não é uma questão complicada. Só que a gente precisa revisar os modelos para a luz, não é? A gente sabe que a luz ela apresenta caráter corpuscular e ondulatório dependendo do fenômeno que ela está envolvida, não é? Então, vamos o que diz o texto da questão. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vem do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar. Pois, certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Vamos ao comando da questão, ao velho comando. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. O texto trata de duas propriedades da luz. Então, esse texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, é preciso que entendamos quais os fenômenos que o texto está se retratando, né? Que o texto está tratando, na verdade. Quais são os fenômenos? Superposição da luz, superposição de raios luminosos e reflexão difusa da luz. Certo? Na primeira parte do texto, o texto vem tratando da superposição de raios luminosos. E também, lógico, do princípio da independência dos raios luminosos, que é um dos princípios da óptica geométrica, okay? Como a gente bem sabe. E
E nós, quando estamos estudando óptica geométrica, há dois tipos de reflexão da luz. A reflexão regular da luz por superfícies polidas, e essa reflexão é responsável pela formação das imagens, sejam em espelhos planos ou em espelhos esféricos. E a reflexão difusa da luz, onde os raios refletidos por superfícies rugosas perdem totalmente o paralelismo. A gente sabe disso. E aí essa reflexão difusa, ela provoca que fenômeno? Nos dá a condição, certo? Nos dá a condição de perceber a forma de um corpo ou as cores das coisas que estão ao nosso redor. Então, a reflexão da luz, ela pode ser explicada pelo comportamento corpuscular da luz. Pode. A refração da luz também pode ser explicada pelo comportamento corpuscular da luz. Agora, a superposição de raios luminosos não pode ser explicada, certo? Pelo comportamento corpuscular da luz. Não dá. Não dá. Ok? E aí, como trata aqui na segunda parte do texto, certo? Ele diz aqui, ó, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que veio do objeto, certo? Até nós. Ou seja, a visão que nós temos de um objeto não pode ocorrer, certo? Via transporte de matéria, tá vendo? Quando vemos um objeto, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vem do objeto até nós. Ou seja, os raios luminosos, eles não transportam matéria. Assim como Newton propôs no seu modelo. Vamos à nossa resolução comentada aqui, ó. O texto todo, né, contesta o modelo corpuscular da luz proposto por Isaac Newton. Newton acreditava que a luz era constituída de feixes de partículas que se propagavam em linha reta no vácuo e em meios homogêneos e transparentes e eram refletidos pelas superfícies dos materiais opacos. Então, esse era o modelo corpuscular de Newton para a luz. O que não tinha, certo? O que não podia, esse modelo, como eu falei agora, aqui, ó, segundo a concepção de Newton, segundo as hipóteses de Newton para a luz, para a natureza da luz, como sendo corpuscular. Esse modelo de Newton explica muito bem, dá para explicar, não é? A reflexão e a refração. Agora, a superposição, interferência, a difração, não dá, ok? E acreditava-se que quando a luz era refletida por um objeto, ela transportava micropartículas ou nanopartículas desse objeto até os nossos olhos. Então, essa ideia de que raios luminosos transportam matéria, mesmo defendida por Newton, não funciona para que você enxergue a forma de um corpo ou a cor dos corpos ou das coisas que nos cercam, né? Mas, veja bem, ó, o modelo ondulatório da luz proposto por Christian Huygens em 1678 também foi capaz de explicar tanto os fenômenos de reflexão quanto os de refração, certo? Infelizmente, Christian Huygens não conseguiu explicar a difração e a interferência da luz, o que enfraqueceu o seu modelo ondulatório para a luz, frente ao modelo corpuscular de Newton. Okay? Somente mais tarde, após as experiências de Thomas Young e Jean Fresnel, isso foi possível, certo? Foi possível, através desses experimentais aí, a constatação, certo? De que a luz ela sofre difração, ela pode sofrer difração e interferência consecutivamente, na sequência, né? E aí fortaleceu o modelo ondulatório para a luz. E neste caso da questão, a superposição de raios luminosos, certo? Só é possível se compreendermos que só se superpõe onda. Onda se superpõe, mas partícula não, né? Partícula não, macroscopicamente fica impossível de se ter superposição de partículas. As partículas não se superpõem. As partículas não podem atravessar umas às outras e seguirem seus caminhos. Não podem. Isso não é possível no mundo macroscópico, né? E também no mundo quântico também isso não é possível. Ok? Isso não é possível no mundo quântico. Então, a gente está falando no mundo macroscópico. Então, por isso
que as duas propriedades da luz contestam exatamente o quê? O modelo corpuscular proposto por Isaac Newton, letra C. Ó. Letra C. Observe aqui, ó. Essas duas propriedades da luz de que trata o texto, certo? Não contesta o entendimento de que, letra A aqui, ó, não contesta o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter, certo? Também não contesta o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade aqui, ó, de interferência entre feixes luminosos, tá vendo? Então, o modelo ondulatório ele reforça a possibilidade dos raios de luz se superporem e depois dessa superposição, um atravessa o outro e seguirem suas orientações originais, né, iniciais. Então, realmente, essas duas propriedades da luz contestam o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Okay? Também essas duas propriedades aqui da luz, de que trata o texto, não contesta a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Também não contesta, aqui na letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos nossos olhos. Não é complicado, mas isso era uma ideia, uma hipótese defendida, né, por alguns filósofos gregos. Então, uma questão, né, que coloca aí em paralelo o modelo corpuscular da luz e o modelo ondulatório. Então, essas duas propriedades da luz contestam realmente o modelo corpuscular da luz, porque, como eu falei, as partículas não podem se superpor. E para você enxergar a forma de um objeto ou reflexão difusa e a cor das coisas que estão ao seu redor, não pode ser via transporte de matéria. E a gente sabe que uma das propriedades das ondas, sejam mecânicas ou luminosas, é transportar energia sem que haja transporte de matéria. Isso aí é fato, não é? Isso é fato. Quando se começa a estudar ondas, quando a gente começa a estudar, né, o estudo das ondas, é fundamental saber isso. Isso é uma das propriedades, né, uma propriedade básica das ondas, sejam mecânicas ou eletromagnéticas. Então vamos finalizar com a nona questão, que também é conceitual e fenomenológica aqui, ó. Nona questão. Ok? Só que ela não está dentro da ótica geométrica e nem está dentro do estudo das ondas, certo? Uma questão de indução eletromagnética que envolve também um pouquinho de eletrostática. Então, veja bem aqui, ó. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para produzir corrente elétrica no arame das cercas. Então, até aqui a gente tem a indução, certo, eletromagnética, né? Indução eletromagnética. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão. Pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Olha o comando aqui, ó, dessa questão conceitual e fenomenológica. Veja bem, ó. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se o quê? Mais uma vez, sempre temos os benditos distratores, são 5, certo? São 5, a gente sabe, tradicional, né? De AE. Então, veja bem, uma questão que envolve descarga elétrica e indução eletromagnética. Na primeira parte do texto, nós temos a indução eletromagnética. Por quê? Porque a rede de alta tensão produz, certo? Transmite energia elétrica em alta tensão, ok? Gerando um campo magnético variável ao seu redor. Então, quando esse campo magnético alcança a cerca de arame farpado, ele está em movimento. Então, o movimento relativo entre condutor e campo gera corrente no condutor. Por isso que os arames, fenomenologicamente, os arames das cercas, certo? Conduzem corrente, ficam energizados. Então, quando um animal se aproxima
um ser humano se aproxima, pode sofrer uma descarga elétrica, certo? Pode sofrer uma descarga elétrica. Não é necessário só tocar na cerca. Ao se aproximar, pode sofrer uma descarga elétrica. Então, vamos à nossa resolução comentada aqui. Ó. Para evitar acidentes com animais e pessoas, ao se aproximarem da cerca, certo? De arame farpado, ela deverá ser aterrada, gente. Ela deverá ser aterrada. Quem? A cerca, né? Não a rede de alta tensão, né? Você não vai aterrar uma rede de alta tensão, cara. Você vai aterrar, lógico, que é a cerca de arame farpado, pois seus fios, né, de arame passaram a ter potencial nulo, igualando-se ao da terra, igualando-se ao do solo, certo? Dessa forma, a diferença de potencial, ou seja, a DDP, entre a cerca e o solo e cerca, essa DDP será nula. Então, quando um animal se encostar ou se aproximar, não sofre descarga, também uma pessoa. Essa é a ideia do aterramento, certo? Anulando assim a DDP entre o solo e a cerca e o solo. E aí os animais e pessoas não sofrerão descargas elétricas ao se aproximarem da cerca ou tocarem nessa cerca. Essa é a ideia do aterramento. Então, o famoso fio terra, né? O famoso fio terra, certo? A gente sabe que a geladeira tem um fio terra, certo? E precisa estar em contato com o solo, né? A máquina de lavar também tem um fio terra, precisa estar em contato com o solo, por causa exatamente disso. Quando há um fluxo, um vazamento de corrente por algum fio da bobina, sei lá, esse vazamento de corrente vai para a estrutura, né? A estrutura externa do aparelho, do eletrodoméstico. Então, quando alguém se aproximar ou tocar, só descarga elétrica. Então, é para isso que serve o aterramento, né? O aterramento. Por isso que é a resposta é letra A. Ó. Então, é interessante porque alguns professores, às vezes, erram, né? E alguns discentes, às vezes, erram, porque acreditam que o fio terra também pode fazer com que cargas elétricas positivas escoem, tanto do aparelho para o solo, como do solo para o aparelho. Então, é bom lembrar que só o que pode ser transmitido dessa cerca elétrica para o solo são os elétrons. Só os elétrons podem escoar através do fio terra dessa cerca para o solo. Nunca, certo? Portadores de cargas positivas, tá bom? Por isso que o distrator correto aí é o da letra A, né? O distrator correto é a letra A. Ok? Voltamos aqui, ó. Fazer o aterramento dos arames da cerca, tá bom? Certo? Nada de acrescentar fusível. Realizar o aterramento da rede de alta tensão, isso é extremamente complicado, né? Complicado. Não vem ao caso, né? Porque as pessoas não vão estar tocando nas redes de alta tensão, né? Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, isso não existe. Né? Que capacidade teria esse fusível, né? Como é que você ia dimensionar esse fusível para aterrar, para dar segurança a uma rede de alta tensão, né? Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Nada a ver, então, realmente, o distrato correto, a letra correta é a letra A. Então, nós acabamos de resolver mais 4 questões conceituais e fenomenológicas que caíram na avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio agora de 2019, que provavelmente, não é? Provavelmente essas questões conceituais, não é? E fenomenológicas continuarão aparecendo, ou irão aparecer agora nesse Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Você que já está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio agora 2020, fique aí atento, certo? Pega a visão, hashtag fica a dica, certo? Porque você terá lá de 7 a 8 questões conceituais e fenomenológicas. É só você olhar a minha última videoaula, onde eu resolvi 3 questões conceituais e fenomenológicas que caíram na avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio agora 2019. E agora eu estou resolvendo mais 4. Então, agora em 2020, você que já está se preparando, pode ficar aí, certo? Atento e atenta que vai aparecer de 7 a 8 questões conceituais e fenomenológicas agora no Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, na avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio agora de 2020. Ok? Fico por aqui. Ok? Pegue a visão. Espero que você tenha pegado a visão. Hashtag fica a dica. Fui
e até a próxima.